Olá, tudo bem? Como vão seus estudos? Vamos acelerar, pessoal. Regimento Interno do Senado Federal aqui no CDF Concursos. Estamos vendo aqui nesta videoaula senadores, esse agente político que compõe o Senado Federal, nesse sistema nosso bicameral federativo, onde é constituído pela Câmara dos Deputados, formada pelos deputados federais, e o Senado Federal pelos senadores da República. Não existe aí senadores federais. Por quê? Você já ouviu falar de senador estadual ou senador municipal? Não existe. Senador é senador ou senador da República. Já deputado, não. Deputado, temos o deputado federal, o deputado estadual e lá no município o vereador, ok? Vamos continuar aqui, ó, o senador do artigo 4º ali do regimento interno até o 45, trata do senador que tem posse, exercício, tem o seu assentamento, o nome parlamentar que será usado durante as sessões e reuniões no Senado Federal. O senador também ele tem as medidas disciplinares, as ausências, as licenças, as imunidades, tudo isso é nesse pedaço lá do regimento interno, do artigo 4º até o artigo 45, ao título 2. Vamos ver aqui dois itens, ok? Vamos lá. Senadores, para você ter uma ideia daquilo que você vai enfrentar, e eu tenho certeza que esses dois títulos aqui, esses dois itens aqui são muito importantes, e olha, tem a ver com você também. Posse, não é isso? Estamos buscando aqui, com nossa preparação para concurso, estamos buscando aqui a posse e na sequência o exercício. E o senador também tem, ó, posse. O que é a posse lá para o senador? A posse é um ato público. E na sua prova pode acontecer de vir que a posse ela é realizada de forma privada, já que faz referência ali, apenas faz referência àquela pessoa. Não, a posse do senador é um ato público. Você tem que guardar um ato público. Leia aqui comigo, um ato público por meio do qual o senador vai ser investido no mandato. O mandato parlamentar. Aquele mandato que já falamos que lá na ciência política é conceituado como uma delegação de poderes para que aquele agente público exerça, desempenha aquela função em prol daqueles que o escolheu. Um conceito que não é fácil, um conceito que foi evoluindo e que há 400 anos aí que ele tem, que ele vem sendo consolidado nesses termos que é hoje daquela pessoa, aquela figura que representa outros que o escolheram. Então olha só, posse é um ato público o qual o senador é investido, então, a pessoa é investida naquele mandato. E antes da posse, precisa de alguma coisa? O que o regimento vai exigir? O regimento vai exigir o diploma. Então, após a eleição, o senador é diplomado, ele é diplomado, a Justiça Eleitoral que vai emitir esse diploma, e esse diploma ele vai entregar no Senado. E aí o regimento vai dizer como vai ser entregue esse diploma, como pode ser entregue esse diploma. Pessoalmente, ou por ofício ao primeiro secretário, também pode ser entregue pelo partido do senador ou por outro senador. Está lá no regimento as formas como esse diploma deve ser entregue. E exigência para a posse é exigência a entrega do diploma e a sua publicação no Diário do Senado Federal. Então, tem que ter o diploma para poder tomar posse. Professor, e lá? Como que é lá para mim? Servidor público a posse. Aí você vai lembrar, lá na 8.112, de 1990, também tem a posse do servidor lá. Aquele que é nomeado, ainda não é servidor, nomeado, ele vai tomar posse e aí sim, investido naquele cargo. É a posse que está lá no artigo 7º, não é isso? Ó? Artigo 7º aqui, ó, vou colocar aqui. Artigo 7º, aqui lá da lei 8.112, você não pode confundir com a situação do senador. Aqui é só para você estudar de forma conjunta e correlacionando as ideias. Então, servidor público, então aquele que foi nomeado, ele vai tomar posse e a partir dali ser investido no cargo. Isso está lá no artigo 7º. Como é que se dá posse? Pela assinatura, né? Assinatura do famoso lá termo de posse. É assinado por aquele que foi nomeado e pela autoridade do órgão. Então, autoridade e aquele que nomeado e passa então a ser servidor. A partir daquele momento ele é investido no cargo. Eu queria, se você ainda não teve a oportunidade de tomar posse, as posses que tomei, em alguns concursos que eu tive a felicidade de passar, são simples. Você chega lá,
estar o pessoal da área de pessoal, da gestão de pessoal, de recursos humanos, vai trazer a documentação, você também leva a sua documentação e o termo de posse ali vai ser assinado, você tomou posse, dali você já vai seguir para uma área para definir qual setor que você vai trabalhar, ou ainda serão feitas algumas entrevistas, ou há um ambiente de uma semana, 3, 4 dias de ambientação para você conhecer como funciona e o ambiente daquele órgão. A posse é aquele momento, ó, assinou e já vai tomando direção ali para o setor que você vai trabalhar. Isso se você entrar em exercício imediatamente, porque você pode tomar posse e entrar em exercício a partir de quanto tempo? 15 dias, não é isso? O servidor, estou falando do servidor. Vamos voltar para o senador aqui. Senador, quando e onde? É o que cai na sua prova. Quando? Quando que esse senador vai tomar posse? Em reunião preparatória, é a regra geral, onde a maioria deles tomam posse. Na reunião preparatória, aquela que antecede o início da sessão legislativa ordinária. Então a reunião ela ocorre antes da sessão legislativa ordinária e ele vai tomar posse perante o Senado no plenário. É a posse aqui que a gente chama posse coletiva. Também tem a posse na sessão deliberativa ou não deliberativa. Deliberativa quando há alguma matéria sobre a qual haverá algum pronunciamento do colegiado. Se não há matéria na pauta, se não há, então, ordem do dia, não há deliberação. Então, a sessão não deliberativa. Então, pode haver posse tanto na sessão deliberativa quanto na sessão não deliberativa. E onde ocorre? Ó, no Senado, também no plenário. E onde está o pega da prova aqui, onde as bancas gostam de testar o conhecimento aí dos candidatos? Durante o recesso. Então, durante o recesso, a posse dará perante o presidente no seu gabinete. Olha a diferença? Durante o recesso, então, aquele período de recesso entre o primeiro período da sessão legislativa ordinária e o segundo período da sessão legislativa ordinária, que é de 18 de julho até 31 de julho, que é esse período de recesso. Ou o recesso entre a primeira e a segunda sessão legislativa ordinária, que é lá no final do ano. Então, até dia 22 é o período da sessão legislativa ordinária, de 23 até o final de janeiro, até 31 de janeiro, você tem outro recesso. Se a posse ocorrer nesses períodos, aí ela ocorre no gabinete, perante o presidente. Ó. Vamos detalhar um pouco mais. Então, a reunião preparatória, aquela posse coletiva, vamos chamar aqui essa reunião da posse coletiva, podendo ter lá, se for 1/3, 27 senadores, se for 2/3, 54 senadores, apenas um fará a leitura do compromisso de posse. Apenas um senador, em regra, né? Pode acontecer, o regimento vai dizer o seguinte, apenas um vai fazer a leitura do compromisso de posse, depois, pela chamada, cada senador vai dizer o seguinte, assim o prometo. Vai repetir, nesses termos, cada um dos senadores individualmente vai dizer assim o prometo. Aqui é uma imagem da posse e a leitura ali do compromisso de posse. Então, isso é na reunião preparatória. Agora, olha o seguinte, na sessão deliberativa ou não deliberativa, aí ocorre de forma diferente. Como que diz o regimento? O presidente do Senado vai designar 3 senadores para ir ao encontro daquele que vai tomar posse. Esses 3 trazem o senador, o empossando, que vai tomar posse, traz pelo plenário até a mesa, e ali na mesa esse senador vai fazer o compromisso, aí ele vai ter que fazer o compromisso e todos de pé vão aguardar ali a realização do compromisso. É diferente, então, nesse caso aqui é uma posse individual, é apenas um senador, ou ele está tomando posse por algum motivo de atraso nos resultados da eleição, uma decisão, uma impugnação que ocorreu, e aí a diplomação veio posteriormente, então ele está tomando posse durante a sessão legislativa ordinária. Pode ocorrer também do titular ter ido ocupar algum cargo no Poder Executivo, por exemplo, foi nomeado ministro, então ele vai se afastar do cargo de senador, vai lá exercer o cargo de ministro e com isso será chamado quem? Vai ser convocado o suplente vai tomar posse. E o suplente toma posse, pode ser que o titular volte, o suplente ao tomar posse vai fazer o compromisso de posse e apresentar o diploma, ele não é isento de apresentar o diploma, depois que ele fez isso. Pode ser que o titular volte e o suplente saia, e o titular saia novamente, o suplente retornando não precisa mais fazer o compromisso de posse. O presidente do Senado apenas avisará que o suplente está retornando e ele já fez o compromisso em outra oportunidade, ok? Então isso aqui é durante a sessão. E durante o recesso, que já caiu aí em prova aqui, ó, o CDF está nos chamando a atenção aqui, ó, fique ligado. Durante o recesso, no gabinete do presidente,
E solenidade pública, não é solenidade privada, solenidade pública. Aqui a mesa, ó, quando a posse é introduzida ali no plenário, indo até a mesa para tomar posse durante a sessão legislativa ordinária. Ok? Então, 3 formas de tomar posse. A gente resume elas da seguinte forma no nosso esquema. Posse, reunião preparatória, é a regra. É a regra, é uma solenidade grande, é um evento, uma cerimônia, tem convidados, e geralmente ali a maioria dos senadores tomam posse. Mas ela pode ocorrer depois. E aí, ó, você guarde aí. Ela pode ocorrer em sessão deliberativa e não deliberativa, e aí durante a sessão. E se for no gabinete do presidente do Senado, no período de recesso. Ok? Esse é o resuminho, para a gente guardar, e a gente toca para frente, já vendo a questão de prova que caiu no Senado. Concurso aí de advogado, lá do Senado, em relação à posse, analisa as afirmativas a seguir. Coloquei 2 itens para a gente analisar. A posse do senador se faz em ato público, no qual é investido no mandato. Ok, esse é o conceito de posse. Devendo a respectiva reunião ser precedida da apresentação à mesa do diploma expedido pela Justiça Federal Eleitoral. Ok, não é isso? Vamos deixar essa aqui e vamos partir para a segunda. Se o Senado estiver em recesso, olha só, hein, se o Senado estiver em recesso, a posse do senador realizar-se-á perante a respectiva mesa. É isso? Em recesso é perante a mesa? Podendo o empossado apresentar seu diploma, tá vendo? Aqui ele é empossado, né? Apresentar seu diploma no início da próxima sessão legislativa. Aqui, uma verdadeira confusão aqui, né? Durante o recesso, é perante quem? Perante o presidente no gabinete. E a de cima está correta. Vamos ver aqui a resposta? A primeira está correta, conceito de posse e exigência do diploma. Já a outra está errada porque no recesso é perante o presidente lá no gabinete da presidência. Ok? Mais uma. O suplente de senador convocado não precisa prestar o compromisso de posse, pois ele estará substituindo o senador que já realizou tal procedimento. Ok, o senador realmente já realizou o procedimento do compromisso. O regimento interno do Senado exige o compromisso de posse apenas do titular do cargo. Tem essa afirmativa lá no regimento interno do Senado? Não tem essa afirmativa lá. Não tem, pelo contrário. O titular, ao se afastar, o suplente também terá que fazer o compromisso. A observação é a seguinte: o compromisso é feito apenas uma vez. Ele não precisa, e a banca pode perguntar isso. O suplente não precisa fazer o compromisso todas as vezes que vier substituir o titular. Ele vai fazer o compromisso apenas uma vez, ok? Então essa aqui está errada. E aí a gente passa para o nosso outro tema, posse e exercício. A posse que nós aqui estamos buscando para você, né, meu amigo? Na sua preparação, você está atrás da posse e na sequência entrar em exercício. Eu, todas as vezes que tomei posse, entrei em exercício imediatamente. Não dei esse intervalo aqui, que é a Lei 8.112. Lá no artigo 15, a Lei 8.112 vai dizer que tem, entre a nomeação e a entrada em exercício, tem aí 15 dias, né? Tem essa opção de você entrar em exercício efetivo, né? Um intervalo de 15 dias corridos. Mas eu sempre tomei posse já imediatamente entrei em exercício. E o senador também entra em exercício. Vamos ver o conceito lá do regimento. Olha só. O exercício é a atuação do senador nas atividades parlamentares. Nada mais lógico, não é isso? O senador ele vai praticamente entrar em exercício imediatamente, né? Assim que tomou posse, ele já vai estar ali atuando nas atividades parlamentares. E o servidor público, como eu disse, lá na Lei 8.112, você vai estudar isso lá no Direito Administrativo ou com algum professor de matéria específica. Aqui no artigo 15, vai dizer lá como que é o exercício do servidor, que ele tem um intervalo de 15 dias para entrar efetivamente ali desempenhando suas funções. Então, exercício, o senador entra quando? Vamos ver aqui como o regimento fala. Quais são as atividades parlamentares? Lá nesse artigo, hein? Lá nesse título. Oferecer proposições, discutir, votar e ser votado. Isso aqui pode, às vezes, causar um pouco de estranheza, mas ele é votado sim quando aquele senador se candidata a algum cargo. Por exemplo, ele quer ser presidente da comissão onde ele é membro. Então, ele é membro de uma comissão de educação, por exemplo, lá no Senado, ele quer ser o presidente. Ele vai se candidatar e vai ser votado. Ok? Então, nesse caso, ele recebe voto. Cada comissão do Senado tem um presidente e um vice-presidente para um biênio, diferente da Câmara dos Deputados, né? Na Câmara não é um biênio, não são 2 anos. Na Câmara é apenas 1 ano. Todo ano renova a presidência. Então, votar e ser votado. Solicitar informações às autoridades sobre fatos relativos ao serviço público
ou úteis à elaboração legislativa. Também o senador é um exemplo lá da atividade parlamentar. Usar da palavra, muito importante. Nós vamos conhecer durante o nosso curso o famoso artigo 14 do regimento, um artigo bem extenso com as regras do uso da palavra, observadas as disposições do regimento. Então, isso aqui são as atividades parlamentares. E que é essa tal hora regimental? A hora regimental, lá no plenário, o regimento vai dizer o seguinte: segunda a quinta, às 14 horas, pelo relógio do plenário, relógio lá do plenário, pelo relógio do plenário, e às sextas-feiras, às 9 horas, para o plenário. Ok? E nas comissões, como é que funciona? As comissões têm reuniões ordinárias e extraordinárias. Também o plenário tem sessões ordinárias, sessões ordinárias e sessões extraordinárias. Aqui eu coloquei só das comissões. Então as comissões têm reuniões, ordinárias e extraordinárias. A seguinte regra, olha só. Semanalmente, durante a sessão legislativa ordinária, então aqui durante aquele período, né, da sessão legislativa ordinária, as comissões vão se reunir. E isso está lá no regimento. Os horários das comissões estão estabelecidos lá no regimento interno, diferente da Câmara dos Deputados, que não tem esse horário estabelecido no regimento da Câmara. O Senado já define esse horário lá no artigo 107 do regimento interno, já vai ter a relação lá das comissões e os horários que cada uma vai se reunir. Às 10 horas, às 11 horas, 11h30, dependendo da comissão. Cada uma tem esse horário lá. São 13 comissões, mais a comissão diretora, então são 14 comissões ao todo. Reuniões das comissões extraordinárias, convocação especial para dia, horário e para os fins indicados. Então pode ser que a comissão tenha que se reunir fora daquele horário estipulado pelo regimento. Então vai ser uma convocação ali extraordinária, em razão de algum prazo, em razão de alguma necessidade, algum pleito do cidadão. Então tem que reunir. Então faz uma convocação extraordinária. E a CPI? Olha aqui comigo, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, horário diverso das comissões permanentes. Isso é estipulado lá no regimento. A CPI tem que se reunir num horário que seja diferente do horário estabelecido para as comissões permanentes. Se aqueles horários estão definidos lá em cima, ó, aqui, ó, para as comissões permanentes, no artigo 107, aqui, ó, vai ser o horário da CPI, vai ser diferente do horário estabelecido para as comissões permanentes. Essa é a hora regimental. Vamos ver se tem uma questão aqui para a gente resolver. Senador, em pleno exercício de sua atividade parlamentar, ele pode oferecer proposições? Sim. Essa é a atividade que materializa o desempenho parlamentar. Ele vai apresentar um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo, ele vai apresentar um requerimento de audiência que alguma associação levou o pedido até ele, ele vai apresentar um projeto de resolução, ele quer alterar o regimento para aperfeiçoar o processo legislativo, então é apresentação de proposição. Ele vai discutir lá na comissão ou no plenário, vai discutir aquela proposição, vai votar e ser votado. Ok, não é isso? Pleno exercício de sua atividade, senador. No exercício, próxima questão, no exercício do mandato de senador, ele pode solicitar informações às autoridades sobre fatos relativos ao serviço público ou úteis à elaboração legislativa. Também está idêntico ao texto do regimento. O senador faz isso por meio de requerimentos de informação, que tem fundamento na própria Constituição Federal, vai pedir informação sobre determinada política pública, atinente àquele ministério, vai fazer o requerimento de informação direcionado ao ministro, que tem prazo para responder, se não respondendo no prazo, podendo resultar em crime de responsabilidade. Então, o senador tem essa prerrogativa de estar sempre vigiando e cobrando as atividades do Poder Executivo. Olha só, e essas informações podem o quê? Subsidiar também o processo de elaboração legislativa. Então, também está correto. Em qualquer hipótese, olha, essa aqui é importante, hein? Em qualquer hipótese, porque essas afirmações em concursos, elas têm que chamar sempre nossa atenção. Em qualquer hipótese, a reunião de comissão permanente ou temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à ordem do dia. A ordem do dia é quando vai ser deliberada
a pauta prevista. Você tem a ordem do dia, aquele projeto de lei, aquele requerimento, aquela PEC, está na ordem do dia. Então, o início da ordem do dia é a efetiva deliberação da pauta. Então, a ordem do dia das sessões deliberativas ordinárias do Senado. Essa afirmação está lá no regimento interno. Dessa forma, eu trouxe exatamente igual está lá, para você ter noção que às vezes essa afirmação em qualquer hipótese, ela está certa, porque realmente traz a letra do regimento. Então não pode coincidir. Olha só, não pode coincidir a reunião da comissão permanente ou temporária. Então a temporária inclui a CPI, que a CPI também é uma comissão temporária. As comissões temporárias são quais? Ó, a gente tem a CPI, as comissões internas e comissões externas. São os 3 tipos de comissões temporárias do regimento interno do Senado Federal. Então não pode coincidir com a ordem do dia. Por quê? O propósito é você dar toda a atenção àquela matéria que está em plenário, que os senadores se dirijam ao plenário, porque está na hora de votar. E qual o horário? Lá no artigo 162. No artigo 162, vamos anotar aqui, ó. No artigo 162 do regimento interno do Senado, vai dizer que essa ordem do dia ela vai se iniciar impreterivelmente às 16 horas. Iniciou, as comissões então teriam que interromper seus trabalhos, por isso que a questão está correta. Então, olha só, sobre os senadores, a gente queria dar essa introdução, né? Posse e exercício. Posse e exercício que tem a ver também com a posse e exercício dos servidores públicos. O nomeado ele vai tomar posse e depois tem um prazo para entrar em exercício, ou seja, desempenhar as suas funções lá no órgão. O senador também tem a posse. A gente viu que tem todo um cerimonial, você tem que ficar atento, mas você pode fazer essa correlação aí, essa ligação de informação para não esquecer. Não, peraí, o senador também toma posse. Toma posse. Uma cerimônia grande ou em outras 2 situações que vimos. E ele também entra em exercício para desempenhar a sua atividade. Um grande abraço, valeu, forte nos estudos, firme, que eu tenho certeza aí que com a sua dedicação, o seu esforço e a nossa ajuda aqui, nossa orientação, nosso livro digital com várias informações detalhadas, as questões, muito mais questões a gente trouxe lá no nosso curso, você vai aprender com mais intenção, com mais foco na direção do concurso, para você ser aprovado e aí sim, ter sua posse e entrar em exercício. Grande abraço!